acertar. E pelo menos hoje aqui temos uma boa conexão, né? Nosso tema hoje aqui é o feminino, e tem pessoas muito queridas aqui, tem pessoas novas que eu não conheci ainda, tem pessoas, enfim, que já conheço há bastante tempo. Eu pensando antes de entrar nessa live, eu pensei assim, aqui tem pessoas que eu chamo pessoas de ilha deserta. Quando a gente era adolescente, a gente tinha aquela fantasia, se você for para uma ilha deserta, quem você levaria? Então, aqui tem várias pessoas aqui que eu levaria para uma ilha deserta, com certeza, para conversar pelo restante da vida, começar de todos os amigos, o Renê, Rinaldo, enfim, a Larissa, que logo vai entrar na sequência, a Dani, enfim, tantas pessoas antigas, e os novos também, todos convidados para passar o resto da vida nessa ilha deserta sistêmica que a gente está aqui, né? Renê, um grandíssimo querido amigo, também uma pessoa, enfim, que fico sempre muito feliz por dividir. Já fizemos, inclusive, uma live sobre o feminino, né? Então, já dividimos um pouco esse trabalho sobre a questão do feminino, e hoje até a nossa intenção era fazer uma provocação sobre que feminino é esse que a gente fala, né? Porque às vezes parece que há uma confusão sobre, então vocês vão falar sobre mulheres, né? Não é, Renê? Essa era a confusão. Na última live que eu e o Renê fizemos, nós nos despedimos da seguinte forma: o meu feminino saúda o feminino que existe em você. Né? Essa foi a forma como a gente terminou. Então, quando a gente fala hoje deste feminino, em especial, a gente está falando do princípio da vida, de como tudo se iniciou, de como tudo se gerou. Né? Então, arquetipamente, sobre o arquétipo da grande mãe, dessa coisa toda grande geradora, feminina geradora da vida no universo. Né? E as coisas intensas todas que se envolvem com relação a isso. Então, a gente aqui hoje fala sobre esse tema, mas não sobre uma particularidade sobre as mulheres, mas sobre algo que gere toda a nossa vida e que dá início a tudo isso, né? Então, com certeza, as mulheres são as fiéis representantes desse feminino, né? Que tanto nos provocam sempre a ter um movimento maior por conta de todas as coisas intensas que tem que viver também. Então, estamos eu, Renê e Rinaldo, 3 homens aqui presentes, sempre muito agradecidos por estarmos podendo estar dividindo algo tão lindo, tão intenso dessa forma aí também. E, de uma certa forma, eu pedi para vocês que a gente fizesse assim, a gente vai dar 10 minutos a cada um de vocês, para que vocês tragam um pouco da experiência, o que vocês querem falar sobre isso, o que vocês acham importante falar sobre isso também. Eu queria fazer só uma pequena inserção antes, até no meu lugar como homem, pela seguinte questão. Nós, homens, temos também, dentro da visão junguiana, um lado enfim, inconsciente que a gente chama de ânima, que é o nosso lado feminino, né? Nós, homens, nascemos com essa ânima em nós, e ela é gestada pela mãe por um tempo, né? Por um tempo, só por um tempo, mas ela já é nossa, já é com a gente. E quando a gente não amadurece, a gente tem uma certa dificuldade e sai projetando essa ânima em todas as outras mulheres, por isso tantos homens e meninos, exigindo que as mulheres tenham um comportamento específico, uma forma específica de ser, enfim, por conta dessa nossa projeção, que ainda está ligada na expectativa de mulher-maternidade. Então, esse é um grande processo de amadurecimento para nós homens, nesse processo também, de poder olhar para essa ânima, e olhar para a ânima é conseguir se olhar profundamente. Né? Olhar para o feminino é olhar com profundidade para as coisas boas e para as coisas difíceis que a gente tem nessa caminhada que a gente chama de vida. Né? Nem sempre é um momento calmo, tranquilo, às vezes a gente passa por coisas muito intensas, né? Profundas, e às vezes essas jornadas têm alguns encontros, às vezes um pouco mais desastrosos e um pouco mais duros. Né? E assim segue a vida da gente, né? Nesses encontros. E quando a gente se encontra sistemicamente, quando a gente se encontra com outras pessoas, a gente é sempre provocado a poder olhar esse lugar. Né? A intenção desse encontro hoje é essa provocação. Né? Vamos nos provocar amorosamente e sistemicamente aqui a pensar um outro lugar, uma outra forma que a gente possa dar conta disso. Então, eu queria abrir, eu vou fazer primeiro, talvez, um convite à Janine, enfim, que possa trazer um pouco da sua visão sobre essa questão do feminino e da sua experiência, e, enfim,
por 10 minutos, Janine, por favor. Boa noite, Tônio. Através de você, saúdo os meus colegas. Estou muito feliz em estar aqui com esse encontro. Tati, né, é a responsável por esse encontro, por nos unir. E é interessante ouvir você falar, né, da live com o Renê, quando você fala, a gente, na última live, a gente saudou o nosso feminino. E, na verdade, quando a gente olha, né, eu estou aqui olhando para vocês três, e também para as meninas, eu vejo o feminino e o masculino. Eu vejo que os dois estão juntos, em um equilíbrio muito grande, né? Na verdade, a gente não traz só esse feminino dentro da gente, como mulher, mas também trazemos o masculino, né? Porque viemos, quando a gente olha para a nossa ancestralidade, que vem de muito longe, se a gente, né, a gente não tem ideia do início, fala-se do início da humanidade, mas a gente não tem ideia porque é algo muito grande. E se a gente olha para a nossa ancestralidade, viemos de homens e de mulheres. Então, a gente vive num mundo de polaridades, né? Num mundo de polaridades. Você falou de ânima e de ânimos, né? Também. Então, são as polaridades, yin e yang, e trazemos esse feminino dentro da gente. E é interessante quando você traz o feminino no masculino, porque muitas vezes a gente vê o machismo, né? Principalmente aqui no Nordeste, eu estou aqui em Maceió, então aqui no Nordeste a gente vivencia muito esse machismo, né? Do homem que é homem macho. Então, trazer esse olhar do feminino, essa suavidade para esses homens, eu acho assim maravilhoso quando os homens entram nesse campo, porque, como você falou, vamos para uma ilha sistêmica e estamos todos numa ilha sistêmica. E trazer esse olhar para esses homens dessa visão sistêmica. E, assim, olhar para essas mulheres, porque a mulher também está contida no homem, né? Eu lembro muito de uma fala do Bert Hellinger, em um dos cursos que eu tive presente com ele, quando ele falou assim, se eu fosse contratar alguém em uma empresa, a pergunta que eu faria seria, como é o seu relacionamento com a sua mãe? E naquele momento, né, foi a primeira vez que eu entrei em contato com ele, nesse questionamento, dentro desse questionamento, e eu fiquei pensando e refletindo e deixei isso atuar em mim. E é tão interessante, né, porque o Bert Hellinger fala muito que o sucesso tem a cara da nossa mãe. Então, tem o olhar do feminino. Então, Bert, ele nos traz, ele nos presenteia com esse feminino, né? Com essa honra a esse feminino. E eu estava lembrando também, antes de entrar aqui, de uma experiência que eu tive na Alemanha, em um seminário com Sophie Hellinger, e lá a gente tem a oportunidade de ter o seminário para mulheres. E nesse seminário para mulheres, imagine, mulheres do mundo inteiro. E como esse momento, especialmente para mim, me emocionou, né? Algumas pessoas que estavam lá, as mulheres que estavam lá, porque é um dia de seminário apenas para mulheres, devem lembrar disso. E a Sophie, né, pegou uma fileira de mulheres, eu estava nessa fileira de mulheres, então eu subi lá no palco, e quando eu olhei para todas aquelas mulheres, eu fiquei extremamente emocionada, porque eu vi ali, contida naquelas mulheres, uma ancestralidade mundial, né? Como eu ampliei o meu campo feminino naquele momento, em contato, eu acho que éramos umas 650 mulheres, mais ou menos, né? E os homens também têm o privilégio de ter o dia de seminário de homens, né, lá na Alemanha. Então, assim,
foi uma experiência que me trouxe um olhar ainda maior para esse feminino, e para esse feminino ancestral, porque eu sou psicóloga, né, e eu escuto muito no meu consultório as pessoas que reclamam dos seus pais, claro, e principalmente das relações, né, com a mãe. Então, as mulheres precisam olhar para mulheres também, olhar para essas mulheres e trazer essas mulheres para o contato, para o convívio, né? Como isso é importante, como esse olhar para essas outras mulheres. E olhar com amor, porque existe no campo feminino, né, uma rivalidade. É muito interessante, mas isso existe. As mulheres, enfim, isso vem muito da história, né, da origem aí para trás, mas da família, do sistema familiar de cada uma, mas estar em contato com mulheres. E eu sempre falo, eu digo, olha, as mulheres são casadas, né, estão casadas, mas precisa ter o encontro com mulheres para trabalhar esse feminino, e como os homens também precisam ter os encontros com os homens. Então, eu acho muito importante, né? É um olhar de polaridades. A gente não pode dizer, você é homem, mas você não tem o feminino. Sim, você tem o feminino, porque você traz esse feminino da sua ancestralidade, de todas as mulheres, da parte da mãe, das avós, das bisavós, das tataravós. Então, isso está presente, tanto no homem quanto na mulher. Como o feminino está presente no homem, o masculino também está presente na mulher. Porque não existe mãe sem o pai e não existe o pai sem a mãe. É isso, Tony. Muito grata. Obrigado, Janine. Tati, eu fiz uma ligeira introdução aqui, falei um pouco das questões da nossa proposta de falar o feminino como princípio criador, enfim, e passei a primeira palavra para a Janine. Agora, então, se você quiser assumir a condução, dependendo da sua disponibilidade, nós podemos agora retornar às origens ancestrais do começo da nossa live, que é com a sua proposta, porque você que começa isso. Então a gente volta a essa grande... Você representa agora o nosso grande feminino presente aqui agora. Você está sem microfone, Tati. Você está sem microfone. Agora, pronto, agora. Primeiro eu queria agradecer, obrigada, Tônio, obrigada por você ter aberto para mim, por você ter me escutado e pelas nossas conversas de ontem e hoje, né? Então, fica uma coisa muito clara para mim. Meus amigos, eu estou aqui no telefone, mas eu estou olhando aqui do lado para todos vocês, recebam todos vocês o meu abraço carinhoso, né? Fazer isso aqui, eu estou aqui hoje graças à força da minha família, né? Porque vai fazer a live, eu falei assim, e eu sei que eu posso contar com cada um de vocês quando o movimento sistêmico abre esse projeto de lives, né? E eu preciso falar isso, é muito importante a gente saber que é muito, muito importante, porque eu posso ficar tranquila, contar com a Renê, quero agradecer Janine, amada, querida, quero agradecer o Rinaldo, quero agradecer a Larissa, a Adriana Bender, Dani Migliari, minha querida amiga, todos vocês, esse está sendo muito especial hoje. Bom, Tônio, eu vou fazer um bate-bola contigo, você vai me ajudar agora nessa condução hoje. E por quê? Nós vamos falar um encontro com o feminino, né? O que é o encontro com o feminino? Um encontro com o feminino é exatamente isso, saber que o feminino pode ser onde tudo se cria, a energia de vida, mas ele só chega ao ápice quando eu entro em contato também com o masculino, que é algo que a gente estava conversando ontem, acho que foi contigo que eu estava conversando ontem sobre isso, não sei se foi contigo ou com Janine, com alguém eu estava conversando sobre isso. Então, e eu vejo isso, né? Eu vejo o quanto é importante
essa dinâmica. Eu vou pedir hoje a sua ajuda para que você me ajude a conduzir. Eu vou ficar junto com vocês hoje, mas mais observando, né? Mas o que eu tenho para dizer para vocês de muito que me toca muito hoje esse assunto é exatamente aquelas questões que eu falei antes contigo, né? A energia da vida que a gente estava falando e também as questões relativas a como que eu faço para utilizar bem esse feminino, para olhar com esse feminino com muito respeito. Como disse a Janine, né? Não peguei a fala dela por inteiro, mas grande parte dela, a importância, né, de se olhar para o feminino, mas em contato com o masculino também. Né? Isso é muito, muito, muito importante. E olha, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui conosco nessa noite e nessa live. Tônio, pode bater a bola, pode ir adiante. Hoje o feminino precisa do masculino para tocar a bola adiante. Conte com a gente, conte com a gente. Tá. Pode ir, então, tá, obrigado, Tati. Então, quando a gente fala de novo do princípio feminino, do princípio gerador, ele está como se tivesse uma oitava acima da ideia do conceito do masculino e feminino. O conceito de masculino e feminino quando os dois se juntam, em direção a esse grande que a gente chama de grande feminino, que não é um feminino sexuado, mas é só um princípio criador. A gente vai chamar de feminino, mas é um princípio criador. Né? Alguns orientais, alguns hinduístas vão chamar de princípio da grande mãe, que não é mais algo que se fala sobre um ser sexuado, né? Mas é algo que se fala sobre um ser que está, enfim, dividido, mas é algo inteiro, como se a gente falasse do início de todas as coisas. Exatamente nesse encontro de cada um individualmente, né? Nós homens com o nosso feminino, as mulheres com o seu masculino, e nesses encontros, às vezes tranquilos, às vezes intensos da gente, né? Entre homens e mulheres, a gente sabe o quanto essa intensidade, elas nos destrói, ou a gente sobe em uma etapa e a gente vai mais longe, né? Esses encontros são tão intensos assim. Então, exatamente sobre essa correlação que a gente está falando, nesse primeiro nível do nosso encontro de homens e mulheres, no segundo nível, nosso encontro com nossa masculinidade ou feminilidade interna, e cada um tem. Interessante que os junguianos hoje em dia, os neo-junguianos hoje em dia já falam que a própria ânima tem um ânimos, né? Então, tem outros conceitos que se desenvolvem nos neo-junguianos, então, enfim. O fio da meada leva a gente a uma compreensão que essa possibilidade do encontro do masculino e feminino pode ir em direção ao grande feminino, ou pode ser destrutivo da mesma forma também. Né? Então, é só essa pequena provocação. Eu acho que agora eu vou fazer um ping-pong, falou Janine, eu acho que eu vou convidar o René agora para poder falar, vamos fazer o masculino e o feminino e esse encontro aqui agora. Mas volto a dizer, eu fico muito feliz em encontrar tantas pessoas queridas juntas aqui ao mesmo tempo. Muito obrigado, Tônio. Legal a apresentação da colega Janine, né? Com todos vocês, já tive a oportunidade de troca, é muito agradável estar com vocês aqui hoje. A minha fala vai puxar um pouco uma coisa que com certeza a Daniela Migliari já deve ter estudado, já deve ter falado, né? Um pouco de Lilith, né? A primeira mulher, né? E depois temos Adão, depois temos Eva, né? Toda a sequência. Quando estive com a doutora Guni Baxa, na Áustria, ela uma vez fez um exercício, né? Com os presentes. E esse é um exercício de reverência e, ao mesmo tempo, de contato com a origem, né? E aí ele foi colocando, ela foi colocando os pais, né? Os seus pais, os avós, os bisavós, aí os representantes da nação, também dois, né? Masculino e feminino. Depois os representantes de uma cultura. E lá para o final ela colocou um homem e um pouco atrás desse homem, a mulher.
né? Então, em uma hierarquia, todos os homens partem de uma mulher, né? E todos os homens têm também esse feminino, assim como todas as mulheres também trazem esse feminino. O interessante de entrar nesse portal, né, de nossos pais, né, os mais próximos, e ir até a origem, é exatamente poder também trabalhar todos esses pedaços, e agora há pouco o Tônio falou disso, né? O ânimos da ânima, né? Todas essas particularidades masculinas e femininas que habitam em mim e que se manifestam em movimentos diferentes. Em meu consultório, como é comum nos consultórios de psicologia, a maioria do público é feminino. E sim, eu trabalho muito masculino. E quando eu tenho homens, sim, trabalhamos o feminino, né? O tempo todo estamos trabalhando as instâncias masculina e feminina em homens, em mulheres. E, logicamente, o reconhecimento dessas facetas, né? E, logicamente, eu consigo ver isso nos outros porque eu trabalhei isso em mim também, né? Eu também passei por minha análise, passo por minha análise, e também entrei em contato com essas facetas, a minha mãe interna, a minha irmã interna, o meu pai interno, né? Os meus tios internos, minhas avós internas, e assim as figuras que foram marcando a minha personalidade. E por que não dizer, né, os arquétipos mais antigos, né, das mulheres que habitam aí a humanidade, dos homens que deram origem a essa humanidade. Então, falar sobre o feminino é falar sobre a origem, né, sobre nossas origens. E, como a Janine bem colocou, as polaridades, né? O tempo todo no consultório a gente vai falar de polaridade. Muitas vezes, numa constelação familiar, vamos olhar para polaridades, para conflitos, para ambiguidades. E nessas polaridades buscar a possibilidade de uma integração. E nesses vários femininos e masculinos que habitam em mim, a possibilidade de uma amálgama, né? E essa amálgama geralmente é por alguns instantes, né? Porque esse material vivo, essa mandala viva, o tempo todo ela está em erupção, ela está em movimento. Isso também tem a ver com as pessoas com quem eu estou em contato com, né? Então, com certeza, se eu estiver lá no Mercadão, em Curitiba, junto com o Tônio, a conversa vai ser de um jeito. Se eu estiver junto com a Janine lá em Maceió, vai ser de outro jeito. Se eu estiver com o colega mineiro que está no Rio de Janeiro, né, com o Rinaldo, vai ser diferente, mas com o Rinaldo eu tive a oportunidade de almoçar em Porto Alegre, ou seja, vários contextos com várias pessoas e vários masculinos e femininos aparecendo aí. Parece uma grande confusão, né? E é exatamente essa confusão que muitas vezes tentamos nos nossos processos de transformação interna, de conscientização, reconhecer, diferenciar, integrar, cada um à sua forma. Obrigado pela palavra, Tônio, e obrigado a vocês, colegas que estão presentes aqui hoje. Também é interessante, a gente estava conversando com a Tati antes da gente fazer essa live, sobre o momento que a gente vive também, né? A gente fala sobre do princípio da vida e um momento em que a vida está tão em xeque ou tão em risco, de uma certa forma, né? E com essas duas coisas, sem nenhum julgamento, criam uma possibilidade de movimento na gente também, né? A gente não está somente, enfim, sujeito a isso, mas também somos sujeitos de uma possibilidade de mudança, né? Enfim, e tomando a morte, como o próprio Gert traz, né? Tomando a morte como parte desse nosso processo, ela faz parte, ela está ao nosso lado e ela pode acontecer, mas poder olhar para isso nesse momento e entender que quando a gente faz essa polaridade do masculino e feminino, não é um lugar de paz que a gente encontra, é um lugar de caminho, né? O Galeano chamaria isso de utopia, né? O Eduardo Galeano chama assim: existe uma grande utopia pela qual a gente segue.
né? A gente escolhe essa utopia e a gente vai nesse lugar, porque isso é importante, a gente ter um pouco dessa, enfim, dessa utopia, que não é uma ilusão, né? É algo que nos causa um certo movimento, né? Então, seguindo aqui a nossa sequência, eu vou convidar a Larissa agora para colocar, enfim, as suas observações sobre a questão do feminino, outra querida amiga também, que já trocamos tanto sobre a questão do feminino também. Larissa, boa noite, bem-vinda. Olá, boa noite. Primeiramente, Tatiane Colombo, eu vejo você e vejo a sua história que vem com você. E através dela, nesse campo de amigos, o meu coração ele está em profundo batimento assim forte, porque são todos muito fortes, tanto masculinos quanto femininos, que estão em nós. Meu coração está dimensionado, eu estou emocionada, eu estou assim feliz e me sentindo honrada. Mais uma vez eu digo isso, por estar trocando um espaço com vocês. E aí aquela frase que Bert sempre nos coloca e fica ressoando em nós, né? E isso também gerou com que nós recebamos essa frase através de Sophie e outros profissionais, que é: a paz começa no coração das mulheres. E quando as mulheres veem os homens, há futuro. Então, eu senti essas duas frases numa só, porque à medida que eu fui me tocando, me conectando com o campo de cada um aqui, meu, junto com vocês, e essa frase, a paz começa no coração das mulheres, eu senti bater meu coração, e é como se eu dissesse: nossa, eu estou ouvindo o coração da minha mãe. Então, eu vou aproveitar a fala de vocês, e principalmente do René agora, para dizer que essa origem, que tem esse batimento cardíaco, que é o primeiro som que o bebê, que a criança ouve, que é o coração da mãe, essa é é o som que emite a nossa direção. Então, o que a Janine colocou, né, que é uma fala também da Sophie do Bert, que o Bert fala, né, que é o sucesso na face da mãe, no coração da mãe a gente tem o som do sucesso. Isso tanto para as mulheres quanto para os homens. Então, ali, que é aquela origem do dar, a gestar, da concepção, do passar aquele perigo de vida, risco de vida, para poder realmente desenvolver, né, um embrião, para que se torne feto, para que se torne um bebê, e ali nasça e nos mostra o fenômeno mais de sucesso, mais forte, mais perfeito, como diz Bert, da vida, que é o nascimento. Essa é a nossa maior receita do sucesso. Então, me vem para falar hoje para nós, eu estou vibrando aqui, gente, porque vocês têm um campo muito forte, que o coração, que é esse batimento, esse som, se a gente fecha os olhos, a gente sabe o caminho do sucesso, o caminho do mais. Então, ser mulher, ser homem, e aqui é muito bom a gente compartilhar com três grandes homens sensíveis, né, que tem um coração que bate no homem, que bate no feminino, na mulher, e olham para nós. Mas se nós não olhássemos para vocês, nós mulheres, não existe futuro. Então, essa junção, né, que vocês estão colocando do feminino e do masculino é que vai fazer a vida seguir adiante. Seja nas suas várias interpretações, ânima, ânimo, enfim, nas suas várias interpretações de diversos pensadores, nós sabemos que o que vai colocar a vida a seguir adiante é fazer com que a mulher olhe o homem olhe a mulher, cada um no seu lugar, e, de fato, olhe para as suas diferenças e vê, através dessas diferenças, o que se complementa. Então, hoje é um dia rico de se complementar muito com conhecimento, que vem tanto do olhar, do coração dos homens, como nosso, das mulheres. E o que é ser mulher, ser feminina? No mundo de hoje, por exemplo, em que nós temos que bater o nosso coração com muita potência, com muita criatividade, com muita espontaneidade, com muita nos centrarmos, né? Para que a gente dê conta de tantas coisas na vida. Então, os consultórios chegam cheios de mulheres, descabelando, literalmente,
porque elas sentem dores imensas de vários setores, que vêm tanto do masculino quanto do feminino, das suas próprias histórias, e elas querem dar conta, elas querem ser boas. Quando não, elas querem ser perfeitas, elas querem ter o feminino perfeito. Então, a minha ideia é trazer hoje uma reflexão em que ser mulher comum é que nos leva, né, para esse caminho que nos leva a um sucesso, ao mais, mas sendo comum, podendo descabelar os cabelos, podendo ter o coração muitas vezes doído, falta de ar, mas poder olhar para você, em primeiro lugar, mulher, e dizer, né, eu faço parte de uma história em que o feminino que chegou para mim, e isso é uma discussão que eu e o Tônia, a gente sempre colocou muito, né, Tônia? Que é aquela discussão que o princípio feminino vem com a mulher. E a gente muitas vezes caminha longamente para olhar para essa mãe, para conhecer essa mãe, para achar que precisa receber da mãe mais do que já recebeu, para sentir o princípio feminino em nós, e na verdade sempre esteve. E aí sim a gente pode ser uma mulher comum, uma mulher que tem as suas queixas, mas que ao mesmo tempo tem a maturidade ou a maturação para se colocar na vida como alguém que está evoluindo. Então eu gosto muito também da fala do Bert, quando fala, né? Só o imperfeito se desenvolve, só o imperfeito se movimenta, porque o perfeito já cristalizou. Como diz o René, morreu. Então, nós mulheres podemos ter muito espaço, muito caminho pela frente ainda. Nós podemos nos unir, nos fazer forte, porque só entre nós mulheres a gente consegue menstruar juntas. Não é assim? Quando fica muito junta, até o ciclo menstrual, ele vem e caminha junto. Nós mulheres podemos chorar juntas. E aproveitando uma oportunidade do Seminário de Mulheres na Alemanha, eu senti abertamente que nós mulheres nos encontramos nas dores, no campo de dor, cada uma com a sua dor, cada história de família com a sua dor, mas o choro é o mesmo. A dor, muitas vezes, é comum, é a mesma. E ali a gente se abraça no profundo, porque a gente olha uma para a outra com profundo amor e respeito. Eu concordo com a Janine quando ela diz que nós mulheres ainda temos, né, muita competição interna e externa. E eu e o Tônio conversando, a gente fala, né, enquanto a mulher tiver o masculino adoecido, ela vai competir. E ela vai competir contra ela mesma, né? E aí é o que a gente já sabe. Se a gente não respeita a mãe, a gente não vai respeitar ninguém. Não é isso? Então, nós mulheres que temos dores, que somos feitas de pele, como diz, de carne e osso, estejamos juntas, primeiramente juntas, para a gente fazer esse caminho, que tem, sim, o som do sucesso, que está na nossa história, mas olhando para os homens com respeito, olhando para os homens no espaço dos homens, olhando para os homens num movimento interno de dizer sim, né? Sim para esse amor diferente que é o Pai. Sim para esse campo diferente que vem para nós um conhecimento tão precioso que é o conhecimento do fazer, o saber fazer. Mas o saber ser, o se sentir mulher, o se sentir caminhante e evoluindo nos seus passos para o ser feminino, para o ser mulher, eu convido a todas nós, sempre, com olhos fechados, a olhar para trás e sentirmos a nossa mãe, as nossas avós, as nossas bisavós, as nossas tataravós, e essa imensidão de mulheres que está atrás de nós, com variadas histórias, com variadas perdas, com variados ganhos, com variadas possibilidades, que nós, descendentes, somos capazes de realizar os sonhos dos antigos. Então, é isso que eu desejo hoje, para cada uma de nós mulheres, para cada uma de nós homens, nós possamos unir os nossos corações num som só de batida, para que nós sigamos em frente, em direção à vida,
tendo a receita desse sucesso, que vem da nossa querida mãe, a nossa primeira, o nosso amor igual, a origem. Obrigada, Tônio. Honremos a nossa mãe, e enquanto você fala isso, algo me vem de uma forma interessante. Eu encontro aqui presente 3 mulheres com as quais eu tenho me emocionado muito ultimamente nas minhas conversas. Enfim, né? A Tati, a Larissa e a Dani. A Dani ainda hoje, no final da tarde, conversamos longamente e claramente, como não tem jeito, desidratamos litros em nossas conversas sobre os nossos caminhos. A gente sempre acaba chorando, com a Larissa também, com a Tati a gente tem tido trocas muito bonitas, e eu gostaria que a Tati, enfim, se colocasse com relação a essas questões, o que você gostaria de observar, Tati? Vocês estavam falando, e a hora que a Larice me toca profundamente. Eu amo falar com ela, amo ouvir Larice falando, porque ela me traz o feminino de uma maneira tão linda, Tônio, tão bonita, e me emociona. Quando ela diz que ela se sente emocionada em estar conosco, ela me emociona muito, porque eu sinto toda essa energia que vem dela, eu acho muito bonito. E eu trabalho com mulheres feridas. Eu trabalho com mulheres e homens que têm o seu feminino ferido. Então, quando a Larice falava isso para mim, eu consegui visualizar toda essa energia, né? E como que isso pode trazer, e o que isso pode trazer para dentro do meu trabalho, onde existe tantas coisas, né? Como é que eu poderia dizer? Tantos pequenos motivos que ferem o feminino, que ferem essa energia criadora, né? E o quanto é importante quem está fazendo o seu trabalho, e para que possa levar esse trabalho adiante, olhar para o seu feminino e entender o que ele significa, né? Aí, então, quando se fala que o sucesso vem através da mãe, o que é esse sucesso que vem através da mãe, que é o nascer com vida, que é esse primeiro contato com essa energia criadora, e que vem através disso. E isso, quando eu montei a live, quando me trouxe essa oportunidade de juntar todos vocês aqui hoje conosco, eu não tinha essa visão, esse insight que me veio agora, tão bonito, que a Janine, que você, Tônio, e que, por enquanto, a Larice, né? Eu sei que vai ter muito mais aqui, que Renê, Dani, todos nós juntos, o que nós vamos poder trazer até o final dessa live, né? Então, agora, acho que da Larice, você vai chamar... Eu queria só, Tônio, te fazer uma apresentação, que eu acho que eu não fiz, e, de repente, me faltou tato. Você disse que você conhece 3 mulheres daqui, né? Que você tem contato com 3 mulheres. Mas no começo já trocamos aqui, já conversamos bem no começo, um pouco offline, já tivemos altos papos. Eu já convidei, Tati, disse assim, aqui existem várias pessoas que eu conheço que eu levaria para uma ilha deserta, aquela história de infância, e quando a gente... Enfim, se você fosse morar numa ilha deserta, quem você levaria? Né? Então, no começo da live, eram as pessoas que eu conhecia, agora eu já estendi as restantes lá. Então, né, com certeza são pessoas que eu teria um imenso prazer em levar para essa ilha deserta. Já conversamos aqui no começo já, enfim, com a Adriana, a Janine já conhecia um pouquinho já, né? Enfim, né? Nunca tínhamos conversado. Nós temos a Adriana Bender, que está aqui. A Adriana é uma pessoa que eu trouxe ela dessa vez para cá, mas eu trouxe ela assim, ó, Adriana, eu vou te levar para um mundo completamente diferente. Você sabe que eu sou dessas, né, Tônio? Acho que o Renê também sabe disso, Janine sabe, Dani acho que sabe também, mas os outros não têm muito esse conhecimento. Mas você principalmente sabe e o Renê sabem que eu faço, que eu tenho essa atividade, né, essa mania de fazer isso. Então, Bender, bem-vinda, né? Bem-vinda ao Obrigada, feminino. Tati. E é por isso, é uma pessoa que eu queria trazer para perto de Larissa. Quando eu olho para as duas, tem algo que sempre me toca no coração com relação a essa questão do feminino. Mas vamos deixar o Tônio tocar adiante quem é que vai começar a falar, porque eu deixei na mão do Tônio e eu não posso
puxar da mão dele isso, não. Tônio, vai lá. Era só uma reflexão. Pode a hora que você quiser. Então, estamos todos juntos aqui, né? Enfim, né? Nós e todos os nossos ancestrais aqui estamos presentes aqui junto aqui nesse momento. Eu acho que eu vou, enfim, para continuar a questão da pluralidade, vou passar a palavra ao Rinaldo e depois para a Adriana, e eu vou deixar a Dani por último. Pode ser assim? Muito bem. Então, Rinaldo, meu grande amigo mineiro carioca, né, queridíssimo amigo, que já conversamos também sobre esse tema longamente, né, sobre a questão do feminino. As suas observações. Poxa vida, olhando para essa tela aqui, vendo tantas pessoas queridas, eu lembro que há 4 anos atrás eu comecei a fazer um curso de formação em constelações familiares e que me deu a chance de, a cada 2 meses, às vezes 3, ter um módulo lá em São Paulo, e a gente sempre saía no final da noite em volta de umas mesas grandes, assim, redondas, e podia, depois de passar o dia inteiro ali, falando da gente, vendo o outro, vivendo constelações, né? Vivendo coisas tão profundas, a gente ia para uma mesa de restaurante, tomava um vinho, e vendo nós todos aqui nessa tela, e lembrando do que o Tônio falou, a impressão que eu tenho é que, no meio de uma pandemia, depois de 5 meses de isolamento, o gênio da lâmpada chegou para mim e falou assim: olha só, você pode levar, não uma, mas 7 pessoas para fazer um jantar numa ilha deserta, em volta de uma mesa. Vão ter algumas pessoas olhando para vocês, mas ali é só vocês. E, então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Tatiane, que é esse gênio da lâmpada aqui. Eu a conheci no meio desse período aí, uma mesa de café da manhã na Alemanha, né? Nesse evento aí que acontece anualmente. Algumas pessoas aqui eu estou conhecendo pela primeira vez, mas é uma alegria enorme, não tem outra palavra. Mas eu gostaria, então, de, como assistente do gênio da lâmpada, Eutônio, seguir um pouco a provocação que ele me fez, né? Que é falar sobre o encontro do feminino, mas especialmente aonde ele me desafia. E nesse mesmo encontro que eu tive com a Tatiane lá na Alemanha, pela primeira vez eu participei de um encontro de homens com Hellinger, né? E ali eu voltei para lá e falei assim: nossa, como é importante a gente estar no meio de outros homens. Voltei para o Brasil, acompanho alguns grupos de homens aqui no Brasil, em particular o Guerreiros do Coração. A gente, cada 15 dias, temos feito encontros virtuais para trocar impressões entre homens. E quando a Tatiane me fez esse convite do encontro com o feminino, eu falei: puxa vida, que bom. Conversei com minha querida amiga Daniela sobre relação, e Larissa, colega de formação, Tônio e Renê, grandes amigos. Então, em nome deles, eu saúdo todos. Mas fiquei me perguntando assim, aonde o feminino mais me desafia? Aonde, para mim, de verdade, é aquele lugar que eu tenho que olhar, porque ali eu tenho que aprender algo que eu ainda não sei, e ali eu posso crescer enquanto homem, enquanto pessoa. E me ocorreu algo que, é claro que tem os homens e nas mulheres, mas que me parece que é uma potencialidade especialmente feminina, que é da entrega. A gente, quando olha para relacionamentos homem-mulher, ou homem-homem, mas enfim, no meu caso é homem-mulher, onde mais me desafia é viver aquela relação e me entregar àquela relação, né? E com todos os riscos que isso significa. E vejo como é um processo que ainda está em andamento, talvez dure a vida inteira, que me faz olhar também para o meu histórico de homem e dos homens, né? Por que para nós homens é tão difícil? E essa também muitas vezes é uma questão que as mulheres colocam. Por que os homens, de uma maneira geral, têm tanta dificuldade de se entregar nos relacionamentos amorosos, né? E aí eu olho
a história minha e a história dos homens, que é, de fato, a gente vem de uma criação onde o homem não pode falhar, o homem não pode errar, o homem... Se a gente voltar mais atrás, né, o homem tem que ser o guerreiro, ele tem que sobreviver, ele tem que lutar para atrás, nas cavernas, trazer comida, ele tem que lutar contra outra tribo para que, né, se a outra tribo vencer a minha, talvez ele me mate, talvez ele me faça de escravo. Então, só que hoje a gente não tem mais essa realidade, né? A gente vive num mundo onde tudo isso já foi superado. Então, para mim, o encontro do feminino, e vendo vocês mulheres aqui, vendo também homens sensíveis, para mim uma oportunidade de olhar para isso e de ver o quanto eu preciso de caminhar nesse processo de abrir mão daquilo que eu planejo, daquilo que eu controlo. E eu acho que essa atual pandemia nos coloca também uma oportunidade nesse sentido. Me parece que é um movimento meio que planetário, assim, de mudança de paradigma, né? Esse paradigma, ao contrário desse paradigma da entrega, me parece que seria um paradigma da luta, da competição, e com essa doença, mesmo a gente sabendo que alguns como nós, que temos uma condição financeira melhor, podemos estar mais isolados do que outros, no fundo, todo mundo vai precisar uns dos outros, né? Porque aquela pessoa que ajuda a gente em casa, aquela pessoa que ajuda o nosso filho na escola, ele às vezes vem de um outro lugar, e aí a gente está caminhando para o sentido de que não adianta, a gente vai ter que sair, então, desse lugar de competição e de uns precisarem de destruir os outros para melhorarem de vida, para conseguir o sucesso, que é uma coisa que a Larissa falou, né? A gente tem que entender que há de se encontrar um outro paradigma, um paradigma da cooperação, que me parece passa por esse feminino, um paradigma que também passa pelo feminino no sentido da gente ampliar um pouco a consciência da gente. E nos conflitos que a gente tem no cotidiano, a gente até está em contato com a minha dor, mas eu também estou em contato com a dor da minha companheira, com a dor do meu irmão, com a dor dos meus pais, se eles ainda são vivos, eu tenho a possibilidade de conviver com eles. Agora, durante a pandemia, eu tenho convivido muito próximo com meu irmão e meu pai, e, por um lado, é maravilhoso, por outro, tem grandes desafios que são muito diferentes daqueles de eu passar 5 dias de férias na casa deles. A gente, no início da pandemia, passou 2 semanas juntos. Como é difícil essa convivência, e, ao mesmo tempo, como foi uma oportunidade também da gente agora, não mais criança e mais maduro, a gente entender que, por vezes, a gente tem que dar um passo atrás até. A gente se afastar um pouco dessa convivência para encontrar um lugar onde a gente também não está abrindo mão daquilo que a gente acha que é o certo, que é o melhor para a gente, mas que a gente também vê o sofrimento e a dor do outro, e daí a gente consegue um ponto de equilíbrio, um ponto, talvez, que contribua com esse lugar de promoção da paz, né? Eu sou mediador de conflitos, eu tento olhar para essa possibilidade de promoção de um ambiente mais pacífico, e, com certeza, esse é um caminho que passa pelo feminino. E, para mim, é uma enorme alegria, oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essa live aqui. Muito obrigada aí pela oportunidade. É sempre muito bom conversar com o meu querido amigo Rinaldo. Já tivemos tantas trocas tão intensas, né? Presencialmente. Agora, uma confissão ao vivo, a falta de se encontrar pessoalmente me pega bastante, viu? Confesso a vocês que eu já conheço que essa falta nos toca, e eu fico imaginando, depois que passar tudo isso, como a gente vai lidar. A gente vai ter que encontrar, vamos
promover um grande encontro em algum lugar. Hoje com a Dani já estávamos conversando também sobre esse lugar, até combinando até fora do Brasil. Nos encontramos ano passado fora em Portugal, tivemos momentos lindos também. Eu queria convidar a Adriana, e agora que entendi que a Tati chamou a Adriana, jogou a Adriana no fogo. Foi isso, Tati? Foi isso que aconteceu? Assim, vem para cá, agora você vai ver o que vai acontecer. Então, Adriana, só para você saber um pouco da encrenca onde você está, então todas as pessoas aqui são ligadas à constelação, mas a coisa mais esquisita ainda que você possa imaginar, que, por exemplo, o René é um psicanalista lacaniano e constelador também. E eu sou um psicoterapeuta haitiano e também constelador. A Janine é sistêmica, né, Janine? Né? Então, enfim, né, temos gente de todas as praias. Veja que essa ilha deserta, ela é deserta, mas é cheia de histórias tão diferentes e tão recheadas. É um arquipélago, né? É um arquipélago de todas as praias. Então, enfim, por favor, eu queria deixar aberto para as suas considerações sobre a questão do tema e a sua abordagem sobre isso. Eu agradeço o convite da Tati. É um prazer estar com vocês aqui. Eu sou psicanalista. O meu contato com a constelação não é tão profundo quanto o de vocês. Eu nunca estive na Alemanha, nunca fiz a formação parecida, mas tenho uma formação na área. E é tão interessante porque eu fui escutando cada um de vocês falarem e me impressiona muito como esse campo nos une, né? Porque quando a Tati me chamou, durante o meu preparo para estar aqui, no que falar, me ocorreram coisas que vejo os colegas pontuando, né? A colega disse, né? A gente recebe muitas mulheres no consultório se descabelando, né? E muitas vezes, e a maioria das vezes, elas estão realmente em conflito com o feminino. Alguém citou Lilith. Lilith, para mim, é o melhor exemplo de feminilidade quando no tocante de geração à vida. Eu acho que a evolução, a modernidade, a maneira que o mundo foi sendo conduzido, de alguma forma, foi nos oprimindo enquanto feminino. Foi nos masculinizando e, depois de nos masculinizar, ainda nos castrou. E essa busca, esse resgate é o que a gente tem, é o que eu tenho encontrado muito no consultório. E eu sempre gosto de citar esse movimento de vida que precisa acontecer a partir do nosso feminino. E gosto de usar até como metáfora a Lilith, que abriu as portas para todos nós, a primeira, né? E nesse movimento de rebeldia, que para mim é um movimento de vida, onde ela acaba banida, né? E após isso veio Eva, e Eva novamente no movimento de vida, nos tira do perfeito, que é o cristalizado, o que não evolui, e nos joga num mundo de evolução, de perguntas, de dificuldades, e as dificuldades nos levam a questionamento, e os questionamentos nos levam a caminhar. Então, o movimento feminino que existe em mim, que existe em você, que existe na minha mãe, que existe no meu pai, é esse movimento de vida, de criação. Nós nascemos e morremos dentro de um único mês, quando nós ovulamos e depois menstruamos. Nós nascemos e morremos a cada coração partido e a cada recomeço. Então, a minha provocação quanto ao feminino é o movimento e a execução, e é aí que a polaridade se dá tão bem, porque se o meu lado feminino traz o movimento de pergunta, o meu lado masculino, em consonância e encaixando perfeitamente, traz uma resposta, e dessa resposta, um novo passo. Então, quando eu enxergo o masculino, seja o meu pai, seja o meu parceiro, seja o meu colega que está aqui na minha frente, eu tenho uma pergunta, uma resposta e um caminho. Esse, para mim, é o movimento do feminino. Temos que resgatar a nossa capacidade de olhar o feminino separado do feminismo, separado dos dogmas que nos foram impostos, né?
Nesse movimento, a constelação ajuda muito, porque ela nos ajuda a nos ver fora de qualquer amarra, de olhar como somos, a nossa origem, de onde viemos, respeitando a nossa história, independente daquilo que teoricamente se espera de nós, mas aquilo que somos e carregamos dentro de nós. Quando existe, e aí, num movimento perfeito, nós teríamos um pai, uma mãe, nós teríamos feminino e masculino equilibrado. E o perfeito é utópico, não é mesmo? E encontrar o equilíbrio desse feminino e masculino dentro desse caos. E agora, um momento ainda maior de caos, onde estamos isolados, e isolados com todos os nossos femininos, masculinos, com as nossas dúvidas, com as nossas certezas, isso pode promover um incrível e lindo movimento de crescimento. E é muito bom perceber que existem tantas outras cabeças pensantes, tantos outros corações abertos nessa provocação do feminino e nesse movimento. Então, copiando a amiga que já parafraseou a constelação, eu vejo vocês e sinto que me vem. Essa é a minha provocação de hoje, esse é o meu encontro com o feminino, e estou muito grata por essa troca. E é um prazer conhecer cada um de vocês. Espero estar em uma dessas mesas redondas com vocês por aí em algum momento. Eu acredito que todos gostaríamos muito. Agora, acabei entendendo por que a Tatiane convidou você. Agora ficou muito claro. Né? Que bom! Mas nós vamos ter que tomar uma atitude legal, no seguinte sentido, a Tatiane vai ter que providenciar uma intimação para você estar em todas as lives juntos com a gente. A partir de agora, a gente não é... Já aceito o convite. Não é mais convite, porque... Né? E acho interessante, e também entendi o que a Tatiane falou sobre, enfim, porque a Adriana precisava conversar com a Larissa, agora ficou bem claro mesmo, enfim, né? Eu acho que a Larissa deve ter ficado com essa mesma vontade também, sim, né? De algum tipo Estou com esse desejo desde a primeira vez que ela falou da Larissa e de todos vocês, de certa forma. Eu quase me sinto íntima, de tanto que os acompanho e vejo uma coisa aqui, uma coisa ali, e é muito agradável poder ver esse contato mais específico. Ô, Adriana, fala pra gente que a gente foi para sua ilha, né? Isso. 3 segundos, por favor. Eu estou arrepiada, Adriana, é um prazer. E uma parte que eu queria falar, que eu não falei, que é desses ciclos que nascem e morrem, você falou. Então eu me senti completada, assim, maravilhoso. O nosso movimento foi de crescimento, e é isso que importa. Nossa, maravilhoso. Muito bem. Então, estamos todos transbordantes. A gente vai tentar segurar um pouco o espírito do corpo um pouquinho mais, para a gente falar um pouco mais nessa live, porque nessa altura, né, a gente começa a entrar nesse estado de êxtase, de felicidade. Né? Então, eu vou passar... Eu tenho um pequeno problema, eu vou passar a palavra agora à Daniela, mas normalmente quando a Daniela fala, eu acho que vou ter que desligar minha câmera, porque normalmente eu me emociono de uma forma como já aconteceu hoje. Né? Hoje eu falei, Dani, eu não posso mais conversar com você, porque cada vez que você fala e diz oi, eu já começo a me emocionar no exato momento. Então, Dani, por favor, enfim, tome as suas considerações enquanto eu seguro as minhas lágrimas por aqui. Hoje a noite é sua, Tônia. Hoje é noite de lua cheia total, todo mundo que viu. Tônio Luna, em homenagem ao seu papai show, né? Que veio, sim. Luna veio... Olha só que coisa linda. Um homem que estuda o feminino tem um sobrenome Lunar, que vem do seu pai, Luna. Então, já começo saudando aí seu pai nessa noite tão enluarada, tá? Também quero dizer, Adriana, que a gente foi parar na sua ilha, na verdade, né? Não é você que veio parar na nossa. Agora acabei de, na sua fala, entender que a gente que foi para a sua ilha. E, bom, quero começar a minha fala agradecendo a Tati, que é um exemplo desse feminino que vai se metamorfoseando para muito além do que aquilo que a gente está acostumada com aquele arquétipo, né, daquela mulher, da dona de casa. Não que você não seja, Tati, mas assim, eu olho para você, eu vejo
essa juíza, essa pessoa super articulada. E eu sempre falei, porque eu sou jornalista, né? Eu sou comunicóloga, e eu falei assim, eu não conheço uma pessoa mais jornalista e mais de costurar e criar pontes e juntar, reunir todo mundo em torno ali da lareira, ou então na cozinha. Eu sinto com você, Tati, esse ambiente de quando a gente se reúne com a família toda na cozinha, sabe? E fica todo mundo conversando ali. O movimento sistêmico, para mim, é isso. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo, principalmente aqui o René, que é o mais, né? O antigo aí desse movimento com a Tati, é esse reunir. Então, Tati, eu começo mandando todo o meu carinho, um abração bem gostoso para você e agradecendo pelo seu feminino que criou esse movimento para a gente estar aqui, tá? Bom, esse encontro com o feminino, que está tão aí dentro da gente, que vocês todos já passaram aí tão lindamente em diversas esferas, né? Começando pela nossa mãe e pai interiores, né? Sabendo que nós somos filhos desse encontro, né? A magia da vida só acontece nesse encontro entre o feminino e o masculino, e aí desse 1 mais 1 vira 3, né? Eu sempre fico confusa com essa matemática, cadê o 2? 1 mais 1, vira 3 também, né? É 2, mas também vira 3. E eu fico sempre muito feliz de ver, né, que essa forma de expressão do feminino ela pode se reproduzir em tantas oitavas, em tantos níveis diferentes, e como forças que nos movem nessas diferentes expressões, desde a nossa genética. Eu estou agora atualmente, inclusive, fazendo a revisão. Eu tenho a bênção de ser a revisora das obras da Sophie Hellinger no Brasil. Estou revisando já o 4º livro dela atualmente. E esse 4º livro dela, eu vou até, né, pedir essa licença poética, porque no meio da revisão eu vou comentar aqui na live, mas eu estou exatamente no momento em que ela faz, nesse livro chamado Ciência e Constelações Familiares, ela traz vários elementos da área científica para poder mostrar a importância da conexão com essa mãe primordial, que não é só a nossa mãe, mas todas as antepassadas com as quais nós lidamos e com as quais nós estamos ligadas, né? Então, ela traz um exemplo de uma pesquisa científica que estuda o microquimerismo, que foi mostrando dentro da genética como nas meninas e nos meninos, né, tem presença da célula da mãe, né, no corpo dos meninos, e essa mãe, a cada bebê que ela gera, ela fica também com células dos seus filhos. E o primogênito, que tem as células da mãe, a mãe fica também com algumas das células desse primogênito, e para o segundo filho recebe não só as da mãe, como as do primogênito, que estavam na mãe, e assim vai até os outros filhos, explicando também a lei de hierarquia, né? A ordem da hierarquia. Então, ao mostrar isso, a gente fica balizado pela ciência, pelo materialismo, que nós estamos todos conectados a essa mãe primordial, até chegando em Lilith mesmo, né? Se a gente pode dar um nome para essa alegoria, para essa figura, né? Em última instância, é o grande amor da obra do Bert Hellinger, que é o amor à Terra, o amor a esse planeta, a esse colo, esse regaço maravilhoso que nos acolhe aqui nessa existência, né? E que um dia emprestou um pedaço de si, com toda, né, diante de algum impacto, pum, formou a lua que nos ilumina durante a noite, como se fosse uma metalinguagem, né? A metalinguagem vai para lá e a gente começa a ver o sol, o pai, né, lançando seus raios sobre a lua, e a gente podendo ver a lua mudando, né, com seus ciclos da noite escura, e vai crescendo e fica a lua cheia como hoje, depois começa a minguar. É um pedaço da terra emprestado lá para nos orientar durante essas noites, nos ensinando, nos desmamando, até que chega na lua nova, a gente, uau, agora eu posso ver as estrelas nessa noite escura, né? Então, assim, eu fico sempre muito maravilhada com a terra. E antes, para mim, o que era uma figura, durante a pandemia,
né? Tem sido assim um estudo muito lindo, inclusive com uma fala que tem vindo naqueles domingos do Bert Hellinger. Ele trouxe também uma figura muito bonita com relação à terra, a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com a produtividade, em última instância, é a nossa relação com a Mãe Terra, né? Então, assim, é um momento dessa pandemia de um encontro profundo com este essencial, com esse retorno para casa, com nós mulheres que tivemos que ir para o mundo e encontrar nosso espaço profissional e ficarmos com os nossos masculinos extremamente afiados, com as nossas lanças ali, né? Eu mesma fui uma dessas mulheres guerreiras e, nossa, mas estou largando a minha lança assim, eu largo, daqui a pouco eu puxo de novo, mas estou indo. Então, assim, voltar para casa e me deparar com esse universo feminino sem me sentir humilhada, sem entrar numa zona de recalque, né? Ou então ficar morando nela, a gente pode até entra, cai um pouquinho e sai um pouquinho. Tem sido de uma riqueza incrível, né? E eu tive a oportunidade também de fazer um curso maravilhoso da nossa colega, da Renata Pinotti, um encontro com o feminino, com a menstruação, com esse círculo de mulheres que eu só poderia estar fazendo dentro de uma pandemia. Então, aqui eu tenho me encontrado com o tão pouco que eu preciso para viver, eu não preciso, né, de tantas e tantas coisas. Eu acho que esse momento é um momento de um retorno à essência, de um retorno ao entendimento de será que o nosso planeta precisa ser visto e explorado a esse nível tal, né? Quando que as mulheres tinham aquela sabedoria lá atrás, ancestral, e elas falavam para os seus homens, vamos parar, tá demais essa exploração. Eu tenho uma mensagem aqui que eu queria ler muito rapidamente, de um pesquisador chamado John Perkins, que viveu e estudou com a tribo Shuar, na floresta amazônica. Ele conta que dentro da tribo, um dos papéis das mulheres, e o mais importante do qual dependia a sobrevivência da tribo, era dizer aos homens quando era a hora de parar. Parar de caçar animais, parar de cortar árvores. Eram as mulheres que mantinham o equilíbrio da vida na comunidade. Perkins também contou que quando um xamã, Shuar, foi convidado a visitar os Estados Unidos, ele perguntou, onde estão suas mulheres? Por que elas não estão dizendo para os homens pararem? Quando foi que perdemos esta visão e quando perdemos a nossa capacidade de falar aos homens quando parar e quando eles deixaram de nos escutar, né? Então, assim, a gente tem uma série de estudos mostrando que quando o feminino ele é excluído de uma cultura, o que sobra é a morte, né? Então, se nós, mulheres, somos a origem e os homens são o nosso destino, o nosso futuro, né? Somente juntos, um falando com o outro e se comunicando e ouvindo e sendo ouvido, é que a vida vai poder seguir adiante e se perpetuar, né, em todos nós. Então, nesse momento em que a gente está sendo muito convidado a encontrar o essencial, e eu, como mulher, tenho olhado para o meu masculino adoecido, o meu masculino que precisou, né, ficar realmente em desequilíbrio para que eu pudesse encontrar expressão material no mundo, para que eu pudesse acelerar demais. Essa pandemia, eu falei, peraí, como é que desacelera? Onde é que está o botão de diminuir, de baixar, de encontrar esse feminino, né? De conseguir me conectar com isso em mim? E eu vejo que essa dor do feminino não está só em mim, mulher. Está no meu homem também, está nos homens que eu conheço. Está naquela saudade que os homens têm também de poder parar, de poder descansar e ouvir as suas mulheres, de poder dar um lugar, né, para a beleza, para resgatar a riqueza desse contato que só se dá no encontro, né? Então, assim, é um momento muito especial, muito único, esse que a gente vem vivendo na pandemia. E eu quero muito cumprimentar o Tônio, né, que é uma pessoa assim, que realmente teve essa coragem, né? E eu já estive em 3 trabalhos dele, sustentando ali um salão com 40, 60 mulheres, ele falando do feminino, muitas delas olhando assim, tipo, oi, como é que é? Você falando do feminino, né?
algo que ele vem falando há 2 anos e que agora está pipocando em tudo quanto é canto, que as pessoas estão percebendo. Sim, nós mulheres temos o feminino e o masculino, nós homens também temos o feminino e o masculino, né? Então, assim, é um desbravador, né? Então, hoje eu quero muito te cumprimentar, Tony, por isso. E hoje eu estava falando para ele que eu também vou me inspirar, eu vou fazer o meu workshop de encontro com masculino. Que tal? Vou deixar aí essa proposta, porque eu ainda cometi... Olha que ato falho mais fofo. Eu estou pensando em fazer um encontro com masculino. Ops, aí ele, é isso mesmo, masculino. Mas é isso, gente. Quero agradecer a oportunidade de dizer que realmente é um momento muito especial e que nós todos possamos nos inspirar nessa conexão, sabe? Com a Terra, com essa essência que nos liga a todos. Nós estamos na mesma nave sideral. Isso não é só poesia vindo da boca de uma jornalista, sabe? Isso é realidade, né? Então, quando a gente encontra com aquilo que é, e se até agora a gente tinha se esquecido disso, que nós possamos nos lembrar disso nessa noite de lua cheia bonita. Beijo. Obrigado, Dani. Logicamente, estou aqui segurando novamente, né? Você adora me desidratar em público, né? Obrigado pelos seus elogios. Enfim, a parceria que nós temos construído nesses últimos tempos, até, enfim, eu sempre falo do meu trabalho que eu tenho feito, enfim, com as agentes penitenciárias lá em Brasília, com as mulheres, mas não podemos esquecer que você que me abriu esse campo também. Então, enfim, as trocas são sempre muito potentes e muito importantes. Né? Quando você fala dessa tribo, eu me recordo também aqui no norte do país, no Piauí, se não me engano, tem uma tribo chamada os Craô, que são considerados pela Universidade de Paris, que estudou as tribos mais maduras do mundo, uma das tribos em que as relações são mais maduras. Ou seja, tem um lindíssimo trabalho da Vilma Chiara, uma antropóloga que faleceu agora fazem 3 semanas, aqui em Curitiba, sobre os Craô. E, literalmente, também, Dani, a mesma coisa que você disse, os índios sempre paravam, antes de se reunirem à noite para decidirem o que fazer, eles paravam durante uma tarde inteira e ficaram cada um dentro dos seus óculos se aconselhando com as suas mulheres sobre o que iam fazer. Então, também é um outro lugar interessante onde, enfim, né, também estudado cientificamente, uma das tribos as relações são mais maduras, a gente não vai, enfim, falar longamente sobre isso, mas as formas como eles se relacionam são algo de uma maturidade que a gente até é difícil de entender. E exatamente nesse lugar, os índios todos sumiam antes da reunião da noite e ficavam dentro das suas óculos se aconselhando com as suas mulheres. Era a hora de parar, né? E eu acho que a gente está nesse momento, nessa hora de parar mesmo, né? A gente agora está tendo que dar uma parada para poder olhar mesmo e pensar o que a gente faz, o que a gente faz com a vida, faz com tudo isso à volta. Tatiane, só um detalhe, Tônio, rapidinho. É importante dizer que esse homem que se aconselha com a mulher, se aconselha com a mulher e não com a projeção da mamãe dele. É isso. Com respeito, com reverência, Exato. sabe? Com inteireza e com escuta. E não como uma deusa, mas pode até ser, porque ele também é um deus, né? Então, assim, de Deus para deusa, do que for, que a gente possa encontrar essa luz dentro da gente e se sentir tranquilo nesse aconselhamento de outro lugar. Esse é um convite que eu deixo também para os homens que estejam assistindo, que consigam ouvir as suas mulheres sem precisar ir para o menino, né? Nem se defender no pai agressivo, simplesmente ouvir, porque isso acorda em nós ouvirmos também o homem em vocês. São 2 adultos, né? Como o Humberto fala, né? E até no direito sistêmico também a gente tem essa visão de esse encontro precisa ser de 2 adultos, né? 2 adultos inteiros, respeitando e entendendo esse mistério dessa diferença que um traz ao outro, que é um mistério que somente a utopia pode levar a gente, mas com essa inteireza e sem essa projeção, os ânimos sem essa projeção, aquilo que eu disse até um pouco no começo, essa projeção da ânima em cima desta mulher, né? Mas podendo se olhar. Eu digo sempre aos pacientes, né? Quando um homem adulto olha para uma mulher adulta, o que é que ele percebe?
ele percebe aquilo que lhe falta, né? E ele pode lidar de duas diferentes formas, esse homem adulto. Se ele percebe o que lhe falta, de uma maneira dele não mais madura, ele pode reagir com relação a isso. E pode se tornar violento, e, enfim, pode castrar, pode fazer todas as coisas que a gente falou. Ou ele pode crescer. Se ele se perceber nesse lugar da sua falta, porque quando ele entra em contato com esse feminino, ele vai perceber aquilo que lhe falta, ele vai olhar para si mais profundamente, os dois podem crescer. Né? A gente vive esse impasse nesse momento de estar nesse lugar de possibilidade de crescimento. Né? O homem, quando olha para a mulher, e a mulher, quando olha para o homem, há essa possibilidade. Ou uma possibilidade de trazer aquilo que a Dani falou um pouco antes, que eu chamo de diabo da mulher amazona e do homem heróico, né? Os meninos têm uma certa tendência a acharem que o futuro heróico é a grande sacada, né? E o Bert Helling diz: os homens permanecem, os heróis não permanecem, os heróis vão embora. Os heróis estão sempre preocupados. Se vocês olharem todos os filmes de homens heróis, eles se despedem da amada porque eles sempre têm uma missão maior para fazerem e vão cuidar disso e deixam as mulheres heroicamente, né? Como se isso fosse realmente um ato heróico, sempre uma outra causa maior. Tal. Bert Helling diz: os homens permanecem. Tati, eu já estou aqui transbordando com todas essas coisas aqui. Eu gostaria de, enfim, passar a palavra para você para fazer, como se diz, as alegações finais. Essa foi ótima, Tony. Bom, eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer novamente, Tony. Obrigada por conduzir esse evento hoje. E, para mim, foi e é muito importante ter você aqui conosco. A Dani falou que o René é um dos primeiros que ajudou e sim, uma das primeiras sementes que foram plantadas dentro do movimento sistêmico foram pelo René, mas ela esqueceu de dizer também que mais ou menos na mesma linha de tempo ela entrou conosco dentro do movimento sistêmico, também compartilhando os seus textos, né, e plantando as sementes dela também no movimento sistêmico. E a Dani, eu acho que acertou. Dani, realmente o movimento sistêmico é uma grande mesa onde nós podemos nos reunir e sentar, bater papo, conversar, trocar ideias e compartilhar essas ideias com tantas pessoas especiais, e pessoas especiais que não somos só nós 8 que estamos aqui, e que foram escolhidos com o meu coração, Tônio, sabe? Quando eu olho para essa possibilidade de estarmos juntos, falando sobre o feminino, estarmos juntos com cada uma das pessoas que está conosco nas nossas lives, é assim que eu sinto. Talvez seja porque eu gosto dessa sensação, não só nas lives, mas também na vida real, como uma mulher de casa, né? Eu também gosto. Então, a internet e o movimento sistêmico me proporcionaram a estar com vocês e com tantas pessoas tão especiais, como a volta de uma mesa, com um bate-papo tão rico e tão bonito como esse de agora. E eu quero agradecer a cada um de vocês, né? Eu tô aqui no celular, mas eu vou olhar, peço licença para olhar do lado aqui e agradecer ao Tônio, a Dani, ao René, meu amigo querido, minha Janine, amiga querida, Rinaldo, Larice, né? E Adriana, bem-vinda a essa mesa, bem-vinda. Obrigada. Eu acho que nós já conversamos sobre essa mesa há muito tempo, sobre essas pessoas lindas e sobre o movimento sistêmico. E finalmente você aceitou um convite meu. Bem-vinda, né? Obrigada a todos vocês. Eu quero agradecer a todos aqueles que assistiram e que vão assistir e que deixaram os seus comentários. Sim, por hoje nós vamos ficando por aqui, né? Tem uma pessoa que colocou assim: ué, já vai acabar? Sim, hoje nós vamos ficar por aqui, mas quem sabe daqui a um mês e pouco, Tônio, Renê, Dani, todos vocês, se a gente vai poder montar mais uma live e sentir qual que é o tema que a gente vai trazer dentro dessa dinâmica, né? Eu acho que é isso, Tônio.
Tem mais alguma coisa a acrescentar? Renê, Janine, Rinaldo, eu quero abrir o microfone para vocês agora e para vocês, quem quiser fazer considerações, esteja à vontade. Acho que foi um lindo encontro de lua cheia em uma ilha deserta, né? Eu acho que poeticamente esse, para mim, é o resumo desse encontro de hoje aqui, né? Aquelas noites na ilha deserta em que ninguém, a temperatura está perfeita, ninguém relaxa, todo mundo conversa, por isso a pessoa até escreveu, né? A gente quer passear um pouco mais nessa praia, né? A gente quer conhecer outros lugares, né? Talvez a gente possa poeticamente visitar mais outros lugares também, e que também, né, nossos atos possam ser poéticos, né? Que a poesia não precisa ser só a escrita, mas as nossas ações, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos tão duros, possam ser poéticos também, ou seja, né, possam sublimar, possam causar uma utopia e dar sentido à nossa vida e, essencialmente, à vida das pessoas que estão em volta. Eu quero agradecer primeiro essa Mãe Terra, né, que nos presenteia todos os dias com coisas maravilhosas. Vocês estão falando em lua. Eu saí do consultório e sempre que eu saio do consultório, minha opção é ir pela praia. E aí, quando eu saí na praia, a lua estava nascendo. Uma lua linda, maravilhosa, né? Então, o convite para todos virem aqui para Maceió está feito, né? Para a gente fazer esse momento aqui presencial. Porque eu falo, esse momento de pandemia é um momento que a Mãe Terra precisava, né? Para respirar. E muito grata ao Movimento Sistêmico, a Tati, a você, Tônio, que não lhe conhecia só por nome, né? Mas já amei estar aqui com você. Gratidão a todos os amigos queridos do meu coração. E muito grata a todos que assistiram, né? Em breve espero estarmos todos juntos. Um beijo grande para todos vocês. Renê, Rinaldo, Larice, Adri, alguém quer falar alguma coisa? Fica aqui também minha gratidão a você, Tatiane, ao Fernando, que está aí no backstage, cuidando de tudo como moderador, ao Movimento Sistêmico, aos colegas, às colegas aqui presentes, a quem nos assistiu, participou. E lembrando, né, que todos que estão aqui têm textos, né, inclusive sobre o feminino, inclusive sobre separação, sobre união, sobre trancos e barrancos, escritos no Movimento Sistêmico. Então, deem uma passada lá no Movimento Sistêmico e também se sintam convidados a contribuir com esse movimento, né, que a Tati o abriu a todos nós, para que a gente pudesse refletir, trocar, se provocar e seguir em movimento. Obrigado, Tati. Obrigado, Tônio. Obrigado a todos vocês. Alguém mais? Eu quero dizer que nada enfraquece uma mulher que é feita de recomeços. Então, eu acredito que nós todas que estamos aqui, né, os homens, somos feitos de recomeços. Então, as pessoas que estão ouvindo a gente, sejam mulheres, sejam homens, a nossa caminhada é uma caminhada de recomeços, de aprendizagem, de muito esforço. E a de vocês, com certeza, também. Então, estarmos juntos nessa caminhada única, que é o da vida, com uma lua linda, como todos estão dizendo, eu também pude cultuar muito essa lua nos últimos dias, num lugar muito bonito. Então, sejamos luzes e caminhamos confiantes dentro de uma vida comum. Obrigada, Tatiane, obrigada a todos os colegas queridos. Obrigada. Adri, quer falar? Rinaldo? Somente agradecer a todos que estão participando e ouvindo, a todos que assistiram. Hoje eu recebi um monte de mensagem lá no Instagram perguntando onde era a live. Espero que todos tenham encontrado, porque eu mandei o link. Obrigada aos colegas. E já aceitei o convite para as próximas, viu? Pode chamar, vai ser um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Tati. Saudade de você, minha amiga. Também, saudade. Fer, um beijo, obrigada pela ajuda.
O Fer é que me levou até a Adriana, então eu tenho uma gratidão muito grande. Rinaldo, quer falar alguma coisinha? Eu queria só dizer um pouco como eu me sinto, assim, no final desse bate-papo nosso. É como se, ao final desse almoço na Ilha Deserta, a gente fosse para dentro d'água, ali, se banhar e ficar ali um pouco, né, seguindo o fluxo daquelas águas. E eu acho que o movimento sistêmico tem um pouco, a meu ver, essa característica. É algo que ele vai sendo construído a partir das ideias das pessoas que geraram essa semente, mas sempre de uma maneira muito aberta, e quem entra ali segue, e de fato é um presente que eu me sinto recebendo ao final desse nosso encontro, tendo uma lua cheia lá no alto e a gente ali aproveitando esse finalzinho. Parabéns aí aos envolvidos e às organizadoras, o Tônio também, como nosso capitão aí dessa empreitada. Muito obrigado pelo convite. Um abraço, Rinaldo. E assim, Fernando, muito obrigada por ter nos colocado no ar e nos dar todo esse suporte e tornar tudo isso possível também. E assim nós ficamos. Muito obrigada a cada um de vocês que fez parte conosco, quer aqui pelo Zoom ou pelo Facebook, e que ainda vai somar assistindo a nossa live. Nós vamos deixar ela pelo Facebook e na TV Sistêmica. E o nosso convite é para todos aqueles que têm interesse em contribuir com o movimento sistêmico, que entrem em contato conosco pelo nosso e-mail, através da nossa página. Então, um abraço carinhoso a cada um de vocês aqui hoje. Tônio, mais uma vez, muito obrigada. Olha, um beijo grande a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.